Coderv em Pauta apresenta Puxando a Corda para o Mesmo Lado, diretamente da capital do sudoeste goiano. Nesse episódio falaremos sobre o Coderv, o que é, o que faz e como surgiu. Sou Ana Paula Sintra e aqui comigo estão José Carlos Sintra, produtor rural, empresário e atual presidente do Coderv biênio 2021-2022. José Carlos. Bacana, obrigado aí pelo convite, né, para a gente estar participando com você aí, mostrando um pouquinho para a sociedade rioverdense, mostrando para o mundo, né, Sim. O que é o Coderv, o que a gente faz, contar toda a história da sociedade organizada. E é um prazer para nós estar aqui nesse primeiro episódio aqui, participando com você. Parabéns. Obrigada. Conosco também está Eduardo Lobo, advogado, atual presidente da ACIRV, Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, e ex-presidente do Coderv biênio 2019-2020. Eduardo? Olá, Ana. Prazer estar participando com vocês aqui desse primeiro podcast também. Ao Carlinhos, a doutora Dejane que está aqui com a gente. Realmente é muito bom poder levar o que o Coderv faz para o mundo, né? Especialmente no momento tão oportuno onde os podcasts têm feito tanto sucesso e têm caído no gosto do povo brasileiro. Então, muito importante hoje nós estarmos aqui estreando este podcast Coderv em Pauta. Parabéns pela iniciativa aí ao presidente Carlinhos, a diretoria, a você, Ana, por estar apresentando, a Janaíne. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E por último, mas não menos importante, Dejane Mafissoni, advogada, atual presidente do Conselho da Comunidade e ex-presidente do Coderv biênio 2015-2016. Dejane? Olá, Ana, doutor Eduardo, Zé Carlos. É um prazer estar aqui falando desse projeto maravilhoso, que eu falo que é a menina dos olhos de todo o rioverdense. Então, eu fico muito feliz pela iniciativa, parabenizo vocês e é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E no nosso primeiríssimo episódio, não poderia deixar de agradecer os nossos parceiros que apoiaram o nosso projeto, né? Doutora Waine Alecrim, que é médica ginecologista e obstetra, especialista em partos humanizados e naturais, que é uma tendência entre as mamães, né? E ela também é professora da UniRV, que é a Universidade de Rio Verde, que é representada pelo Coderv. Temos também Danilo Guimarães Implantes, que é uma clínica comprometida com a qualidade de atendimento dos pacientes e que vem trazendo aí o que há de melhor em tratamento e tecnologia. O Danilo, inclusive, esteve conosco na nossa última plenária, né, Zé Carlos? Comentou sobre o quanto ele acredita no potencial de Rio Verde, que ele quer ver muito ainda o desenvolvimento da nossa cidade. Temos também a Adequar, empresa que ajuda o seu negócio a evoluir respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. O Sérgio da Adequar também esteve conosco na nossa plenária. Se colocou à disposição das demandas do Coderv, até levou um material para nós muito interessante, de altíssima qualidade, vale a pena conferir. E a CIA da Criação, agência especialista em comunicação on e off, tradicional de Rio Verde, dos empresários Ricardo Balieiro e Danilo Moraes. Inclusive, a CIA da Criação também é parceira da ACIRV, né, doutor Eduardo? Sim, a CIA da Criação está conosco. Auxiliando no marketing da Sudoespo, né, brincando com a dualidade da palavra negócio, né, que vem todo o contexto de comércio, de mercado, quanto do contexto de ser sinônimo de trem. Trem negócio é uma coisa que o goiano coloca em qualquer frase. Tá, em qualquer frase mesmo. Eu já substituí por negócio agora. Eu também. Depois do lançamento da Sudoeste, eu só falo negócio. Não consigo mais falar trem. Às vezes eu falo, mas aí eu substituo. Falo assim, peraí. Não, negócio. Isso que é o marketing eficaz, Isso né? que é o marketing eficaz. Bom, então, para começar o nosso bate-papo, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês. Sei que é uma agenda acirradíssima. Eu sou uma sortuda de ter um espacinho nessa agenda. Que bom. E, primeiramente, José Carlos, a pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Isso. O que é o Coderv? Bom, então agradecer também ao doutor Eduardo, que foi aí o ex-presidente do Coderv, estar aqui participando com a gente nesse primeiro episódio, né, do podcast. Doutora Dejane também, né, dando a honra, né, estar aqui com a gente. Ela que foi uma das pioneiras, né, nessa história bonita desse conselho. Estar aqui participando, né, e deixando a sua contribuição. Não podemos também deixar de comentar aqui da nossa equipe do Coderv, né, executiva, a Janaíne, a Ana Sintra, que trabalha muito lá dentro do nosso conselho, captando as demandas, né, e levando para a diretoria para a gente exercer o nosso trabalho. E também os
coordenadores das câmaras técnicas também são muito importantes a gente citar o nome deles, né? E também toda a diretoria que faz parte comigo aí nessa gestão. E o que é o CODERV, né? O que é o CODERV? A doutora Dejane está aqui, doutor Eduardo, pessoas, né, que já passaram pela diretoria e vão contar também o que é, né? O porquê que nasceu. Rio Verde, eu vejo assim, a gente foi muito privilegiado, né? Se a gente for ver a história da sociedade organizada, né? De como Rio Verde está chegando aí nos seus 400 mil habitantes, todas as nossas entidades aí tiveram um papel fundamental. E história da Comigo, da CIRV, né? Esses dias conversando com o seu Evaristo, ele contando as dificuldades do comércio em geral, e o nascimento e onde chegou a CIRV, né? E o CODERV nasceu dessa necessidade, né? Reuniu aí mais de 30 entidades, começaram os empresários na época ver a necessidade de ter um conselho, de ter uma entidade acima de todos que já existiam. Para quê? Aglutinavam todas, né? Exatamente, para reunir todas as demandas e, como você disse, puxar a corda para um lado só. Então, hoje, eu como presidente do CODERV, a gente vê, viu, doutor Eduardo, o quanto Rio Verde está sendo bem sucedido nessa parte de sociedade organizada, viu, Dejane? Então, desde já, parabenizar você e a todos que tiveram lá atrás essa brilhante ideia de colocar em prática, de constituir o conselho e hoje estarmos aqui, né, dando esse pontapé de levar ao mundo o que a gente faz, né? O papel dele é trabalhar o desenvolvimento da nossa cidade. E isso é muito bacana, né? Então, é mais ou menos isso, né? O que é o CODERV? Dejane, você que esteve nos primórdios do CODERV, né, ajudando a criar o conceito, como surgiu a necessidade de um conselho que representasse todas as entidades de Rio Verde e lutasse pelo desenvolvimento da cidade? Olha, nós vivíamos aqui em Rio Verde uma situação diferente do que acontece em outros municípios com o mesmo porte. A cidade crescia de uma forma acelerada, como é característica nossa, e isso continua acontecendo. Nós tínhamos na associação, à época eu estava à frente da associação comercial, muitas demandas dos atuais empresários, de empresas de outros municípios, de outros estados que queriam se instalar aqui. Nós tínhamos previsões econômicas de crescimento absurdo e que está se confirmando. E nós precisávamos ter uma cidade que desse estrutura para essas empresas, para os negócios e para os cidadãos. Então, nós começamos um trabalho de pesquisa, verificar o que estava sendo feito em municípios parecidos com o nosso, que se desenvolveram de uma forma muito rápida, e o que era possível fazer para ajudar a administração. O nosso pensamento sempre foi que nós teríamos que pensar Rio Verde a longo prazo, e não projetos pequenos. O que nós vivíamos? Cada administração pública tinha um projeto, e esse projeto iniciava naquela administração, o administrador futuro não dava continuidade, ou alterava, ou modificava os planos. E aí vira meio que uma casa da mãe Joana, né? De uma forma... Exatamente. E aí, o que nós começamos a pensar? O que nós podemos contribuir? Né? Rio Verde nos dá tantas riquezas, tanta prosperidade para todos os setores. Então, o que a sociedade pode fazer? Nós tínhamos várias entidades, temos várias entidades que são muito atuantes. Aliás, nessa área, como o Zé Carlos falou, Rio Verde é privilegiado. Exatamente. Porque a sociedade civil participa muito. Então, nós visitamos vários municípios, Maringá, Chapecó, Concórdia, para ver o que estava sendo feito lá. E em Maringá, nós encontramos um conselho de desenvolvimento formado pela sociedade civil e que auxilia o poder público nesses projetos a longo prazo. Ela ajuda a pensar o município para 20, 30 anos, e não só para aquela gestão. E ela faz aquela ponte de, olha, eu vou trabalhar, eu vou te apresentar projetos com uma metodologia totalmente diferente, né, que a gente vai falar disso depois. Não é simplesmente chegar e falar, olha, eu penso que é assim.
São projetos com subsídios, analisando a causa, o motivo, trazendo a solução. Então, essa ideia encheu os olhos de todo mundo. E todas as entidades compraram a ideia. Falaram, olha, nós precisamos disso, vamos nos unir e vamos apresentar ao poder público essa solução. Na verdade, ele surgiu da necessidade do município se planejar a longo prazo e da intenção da sociedade civil de colaborar com o poder público de forma gratuita e sem remuneração nenhuma. Resumindo, voluntária, né? De forma voluntária. E nessa época que as primeiras viagens foram em 2013. 2013, depois eu fiz algumas viagens sozinhas, outros diretores da CIRV fizeram viagens individuais. E a primeira viagem com uma comitiva, já com todas as entidades, salvo engano, foi em 2014. Nós fizemos 2 viagens a Maringá, uma primeira viagem com representantes de várias entidades e uma segunda viagem com representantes do poder público. Então, na época, foi o prefeito municipal, secretários municipais, deputados. Então, todos foram para conhecer o projeto, lá em Maringá. Mas antes disso, várias viagens foram feitas para outros municípios também. Para em 2015, então, iniciar o CODERV. 2015, iniciar os trabalhos do CODERV aqui em Rio Verde. Sim. E como foi a receptividade do CODERV nessa época? Foi muito boa entre os empresários. O poder público também recebeu bem, nos apoiou. Nós tivemos um pouco de dificuldade na aprovação do projeto inicial na Câmara Municipal. Porque a ideia inicial não era constituir o CODERV como uma associação, como acontece hoje. É uma entidade civil normal. Na época, nós copiamos literalmente o modelo de Maringá, que lá dava muito certo, e o CODERV seria criado por lei municipal. Essa lei não foi aprovada, né? A Câmara Municipal não aprovou, e aí nós demos continuidade no projeto na forma de associação. Esse problema inicial foi superado. Na verdade, eu acredito que a ideia era muito diferente do que a gente tinha. E tudo que é diferente, às vezes, causa uma rejeição. Mas não atrapalhou, o CODERV foi constituído e hoje está aí na forma de associação civil, sem diferença nenhuma com o modelo inicial que nós havíamos pensado. Sim. E, Eduardo, como você vê que a receptividade do CODERV hoje? Eu vejo muito positiva e não vejo que é positiva só em Rio Verde, não, né? O CODERV, ele é bem visto, inclusive, pelas demais cidades, pelos demais municípios onde não tem o CODERV. Jataí, por exemplo, a implementação de um Conselho de Desenvolvimento em Jataí nasceu aqui em Rio Verde, né? Eles vieram aqui, nós explicamos o modelo, nós mostramos para eles como funcionavam, e recentemente, eu acho que eles até fizeram outra visita aqui, exatamente, né? E assim tem sido com diversas outras cidades que têm esse interesse. Quando nós organizamos ali o primeiro Fórum de Desenvolvimento Econômico do Sudoeste Goiano, que foi em Jataí, né? Em parceria com a Associação Comercial de lá, foi um momento muito oportuno para que nós apresentássemos o CODERV. Inclusive, na época, eu fiz a apresentação lá para as autoridades, para as associações do Sudoeste Goiano, e foi muito bem visto. Rio Verde é muito elogiada por essa união, por essa força da sociedade civil organizada, né? O CODERV mostra isso. O CODERV é essa força, é a sociedade civil organizada junta, pensando em Rio Verde para os próximos anos. E isso tem tido resultados, eu não digo não é só na área do desenvolvimento econômico, não, né? No social também, né? Nós vemos aí diversos projetos do CODERV que impactam diretamente também nas questões sociais. Tem aí o concurso agora, o Desenvolve Rio Verde, né? Por exemplo, que você traz ali a comunidade acadêmica, oportunidade para que as pessoas possam também participar do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, também crescer enquanto ser humano, né? Aprender um pouco. Então, assim, eu vejo que hoje o CODERV está num caminho muito legal. Eu acho que a tendência é melhorar e evoluir ainda mais essa questão de reconhecimento. Um podcast como esse aqui hoje, que vai virar hábito agora, né? O CODERV em Pauta, isso aí leva para a comunidade, para aquelas pessoas, para a sociedade que não conhece ainda o trabalho do CODERV, o que de fato é o CODERV, porque assim, o CODERV é relativamente novo, se nós fosse 7 anos, pensar, né? 7 anos. Muito novo. Então não é todo mundo que conhece, que sabe o que é o CODERV. Então eu acho que isso aqui vai ajudar a alcançar essas pessoas para de fato também poderem estar participando, poderem trazer sugestão de pauta, de demanda, para que as câmeras técnicas
possam estar evoluindo nos seus trabalhos e apresentando coisas novas, projetos novos para o Poder Executivo, Legislativo. E até também participar, né? Como Participar, voluntário sim. em várias Sim. câmaras técnicas que nós temos. E aproveitando o que o doutor Eduardo falou, realmente a gente, através desse canal, desse podcast, a gente levar para toda a sociedade, né, o trabalho da sociedade organizada, o trabalho voluntário, né, o trabalho coletivo, o quanto é importante. Sim. A gente está aí atrás de demandas em todas as áreas, levando desenvolvimento para toda a sociedade. A gente está aí, o CODERV hoje, na busca, né, fazendo elo com os nossos representantes nas 3 esferas, né, municipal, estadual e federal, buscando os benefícios, buscando estruturar ainda mais a nossa cidade. E o planejamento, né, doutora Dejane? Isso aí eu acho que o mais bacana de tudo desse conselho é realmente planejar a nossa cidade para 20, 30 anos para frente. Então, é esse o nosso objetivo, né? E pensar de forma, assim, eu falo, o apartidarismo, né? Isso é muito Apartidário, importante, né? isso aí Nós também somos, é bacana. nós somos apartidários. Então, ali dentro do CODERV, nós recebemos, né, diversos representantes aí públicos, inclusive em período de eleição, né? Pré-eleição. Pré-eleição. Eles estão lá e nós, de fato, fazemos um trabalho que também é muito elogiado pela sociedade em geral, que é quando levantamos as demandas mais importantes e fazemos com que aqueles candidatos se comprometam, se eleitos, a Defender, cumprir, a executar aquelas demandas, né? Então eu penso que isso é muito importante. E isso é cobrar dos representantes, eu falo dos nossos representantes, de forma organizada, né? Porque às vezes as pessoas, fulano não fez nada, ciclano não fez nada, mas não tem um negócio formatado. E eu acho que o papel do CODERV, quando formata uma pauta, igual nós formatamos na eleição de prefeito, recentemente, fizemos um debate, né, com os candidatos a prefeito, nós formatamos muito bem formatado todas as demandas de Rio Verde. E esse documento tem lá e foi assinado por todos os pré-candidatos na época, né? E eu acho que isso é muito importante, isso ali fica para a história, né? Depois, isso aqui foi implementado, isso aqui não foi implementado, nós temos ali como avaliar, né? Tem uma métrica para avaliar o que de fato foi cumprido ou não. A gente consegue verificar o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que foi só promessa de campanha, sim, né? Sim, muito importante. Sim. E Eu levanta acho que a história também do município, Sim. dessas conquistas, que é outro dado importante. Eu acho que um exemplo também muito interessante falar é que o Ministério de Infraestrutura abriu concessão para a privatização de lotes rodoviários, né? E José Carlos poderia comentar como foi a recepção do Poder Executivo para receber, na verdade, as entidades e todo mundo ir junto, puxando a corda para o mesmo lado, buscando os benefícios para a nossa região? Perfeito, Ana. Isso aí já é um exemplo, né, da nossa união, uma pauta importantíssima, não só para Rio Verde, mas para toda a região, né? A maioria o pessoal todo da região já sabe, né, do leilão, dessa privatização que vai ter aí da BR-452, BR-060, né? E então teve aí como é que chama? Audiências públicas. Obrigado, doutor Eduardo. E nessa hora, o CODERV, representando aí todas as entidades, juntamente com o executivo, a gente sentou, né, doutora Dejane? Discutiu aí, a gente ouviu as sugestões, fomos elaborando as sugestões, formamos um único documento juntamente com o executivo para o município de Rio Verde ir nessa audiência pública e levar para a junta aí do órgão competente lá, que é a NTT, o BNDES, que está responsável por esse edital, por esse leilão. Então, isso mostra a força da nossa sociedade, a força da representatividade para a gente buscar os benefícios e no momento importante que foi esse, a gente levar as nossas sugestões e ter voz, onde a gente pôde sentir ali que nós tivemos voz. Então, a pauta importante foi bem lembrada aí para a gente até dar um exemplo do nosso trabalho aí de sociedade organizada. Aí. E ali você percebe que a organização é tudo mesmo, né? Nós vimos naquela audiência pública, nós que estávamos presentes, que Rio Verde apresentou de forma detalhada o que seriam
os nossos anseios ali, né, as nossas demandas de forma detalhada, documentada, assinada por todas as entidades, né, que estavam participando ali naquela prévia. E o que não aconteceu com todos os municípios da região. Alguns trouxeram, um fala uma coisa, outro fala outra, né? E Jogada, né? Jogada. Nas Então, demais audiências foram 4 representantes. Na de Sim. Rio Verde foram 80. isso mostra a força, a importância, né, da sociedade estar junta, né, cobrando e levantando de forma técnica, de forma pontuada, sem se relacionar diretamente a puxar para um político ou para um lado ou para outro. Nós queremos, como diz aí, né, Puxar a corda puxar a corda para o mesmo lado. Todo mundo puxando a Exato, corda sim. para o mesmo lado. E eu acho que isso é importante de ser visto pelas demais cidades, não só de Goiás, né? Que eu estou falando especialmente do Sudoeste Goiano, que nós levamos também no segundo Fórum de Desenvolvimento Econômico do Sudoeste essa ideia de implantação de conselhos de desenvolvimento e de observatórios nas cidades do nosso Sudoeste, porque nós estamos pensando também, Rio Verde pensa também, no fortalecimento da região como um todo. Não é só do nosso município. Nós queremos fortalecer, ajudar a fortalecer todas as cidades da região e tornar a região Sudoeste uma região ainda mais forte, né? Exatamente. E assim, esse exemplo que vocês falaram agora mostra a importância dessa união e do Conselho para o poder público. Porque nossos administradores não estão sozinhos, eles têm o apoio de toda a sociedade. Toda a sociedade. E é diferente você chegar e cobrar em nome de A, B ou C, ou cobrar em nome de todos os cidadãos com apoio expresso. Faz um diferencial imenso. Então, eu vejo essa iniciativa uma via de mão dupla. Não tem como não trabalhar puxando a corda Pro mesmo lado, todos juntos. Então, esse apoio também é importante para o Sim. poder público, Sim. né? Porque ele tem subsídio de toda a população. Ele não está fazendo de forma aleatória. E eu acho que é impossível falarmos sobre gestão pública, urbanismo, desenvolvimento, sem pensar em cidades inteligentes. No Brasil, né, o país que a gente está, que está em desenvolvimento, acredito que primeiro precisamos pensar em eficácia, antes de partir para a tecnologia de ponta. Né? Precisamos que o diálogo do poder público com o cidadão seja claro, que os serviços ofertados sejam facilitados, sejam acessíveis, que a gente busque sempre uma melhoria na qualidade de vida. Vocês acham que essa gestão cooperativa em que todos, a sociedade civil organizada, a comunidade, a gestão pública, todos têm um papel ativo nessa gestão. Vocês acreditam que essa gestão cooperativa é um passo para uma cidade inteligente? Eu tenho certeza disso. Eu não vejo outra forma de chegarmos nisso. Né? Então, assim, eu não imagino Rio Verde chegar ao passo de se tornar uma cidade inteligente se nós não tivermos todas essas forças trabalhando em conjunto. Da forma como vem acontecendo. Especialmente, vamos pegar exemplos aí, né? Vamos voltar lá no concurso Desenvolve Rio Verde. Olha que ali é uma maneira de tornar Rio Verde uma cidade inteligente. Exatamente. Quantos projetos interessantes não vêm ali, né? Na comunidade acadêmica, pensando Rio Verde aí para o futuro. Quanta coisa nova, quanta inovação, né? Você vê o último vencedor aí do concurso, do primeiro concurso, né? Desenvolve Rio Verde. É interessantíssima a ideia do aplicativo, né? Então, assim... Aplicativo para ajudar na gestão pública, sim, né? Sim, é muito interessante. E aí você pega também o trabalho, por exemplo, da Câmara Técnica de Segurança Pública do CODERV, né? Que é fantástico. Que trabalho bonito, uniu ali toda a segurança, né? As forças de segurança do município, juntamente com as entidades, né, que compõem o CODERV, para fazer um trabalho magnífico aí que foi coordenado pelo Dr. Danilo Fabiano. E assim, pensando em Rio Verde, a parte de segurança de Rio Verde para os próximos 20, 30 anos. Então, assim, interessantíssimo. E com uma característica diferente, né? Ele aponta os problemas, a origem dos problemas e como resolver. Sim. É diferente da gente chegar e falar, eu preciso de segurança. Eu preciso de policial na rua, eu preciso de câmara. Mas por que eu preciso disso? Por que a cidade está nesse patamar? Né? A Câmara Técnica faz esse trabalho, ela identifica esses pontos de forma fundamentada e traz a solução com base na origem do problema e no porquê que aquilo está acontecendo. Se nós não conhecemos o nosso problema e a gente não estanca ele, as ações paliativas não vão resolver. E a gente já tem visto melhoras. Lá em 2013, quando começou todo esse projeto, nós vivíamos um problema de segurança pública terrível. Rio Verde parou quantas vezes a população descendo a Avenida Presidente Vargas para gritar por segurança. Todos nós aqui participamos
daqueles movimentos. E naquela época, as entidades se uniram e fizeram uma pauta de segurança. Nós não tínhamos ainda as câmaras técnicas. E se hoje a gente relembrar e pegar as pautas, as necessidades lá daquele movimento que iniciou lá atrás e trazer para hoje, acho que tem 2 ou 3 pontos que não foram alcançados. Evoluiu muito. Evoluiu muito. Gradativamente nós viemos melhorando. Ainda, acho que a gente tem muito a evoluir. E o trabalho da Câmara Técnica nesse sentido foi fantástico. Por isso que eu penso que em breve nós só vamos elogiar a segurança pública daqui. E a gente já faz isso. Mas se a gente pegar toda a história, nós vamos ver o tanto que o trabalho das entidades contribuiu para a melhora da segurança pública. E o principal que eu vejo também é que esse trabalho da sociedade civil organizada dentro do CODERV conta com a participação também do Executivo e do Legislativo, que fazem parte do Conselho. Então, veja o quanto é democrático, né? Eu tenho o Executivo, eu tenho o Legislativo, eu tenho a sociedade civil organizada junta, né? Puxando a corda para o mesmo lado. Todo mundo puxando a corda para o mesmo lado, opinando, né? Debatendo ali nas plenárias, nas reuniões de câmeras técnicas, o que seria bom para Rio Verde, para que todo mundo, de fato, puxe a corda para o mesmo lado. Sim. Eu gostaria de pontuar que a primeira presidência do CODERV foi ocupada por uma mulher, a própria Dejane. Doutora Dejane. Sim. Dejane, o que isso simboliza para você? Assim, eu tenho um orgulho muito grande disso, porque eu vejo que para Rio Verde foi um avanço fantástico. Então, eu me orgulho de fazer parte do início desse projeto, de estar participando junto com as entidades e de ter assumido a primeira presidência. Foi muito difícil, né? Porque nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos contribuição financeira. Então, eu falo que as entidades, elas foram corajosas, né? A ACIRV foi a grande mãe de tudo isso, não desmerecendo nenhuma outra entidade, porque todo mundo participou e participa muito. Mas, na época, a que tinha uma melhor condição de abarcar tudo foi a Associação Comercial e que sempre está presente em todos esses projetos. Então, eu sinto muito orgulho disso. De fato, é um ato que eu pratiquei e eu tive o prazer de participar, porque é uma forma de retribuir a Rio Verde tudo que ela me proporciona. Eu sou goiana do pé rachado, mas de coração, né? Eu falo que eu escolhi Rio Verde para viver e sou uma rioverdense nata hoje. Então, bom demais. Orgulho mesmo. Bom, Eu queria fazer um destaque, se você me permite. Claro. Ana, falando de tudo isso que nós comentamos aqui, realmente nós precisamos dar um destaque especial para as entidades que fazem parte do CODERV, né? Porque, sem dúvida, né, Dejane, o CODERV hoje realmente veio para ficar. Veio para realmente pegar todas as demandas, reunir todas e puxar a corda para um lado só. Mas por trás do CODERV tem as entidades. E aí, estou aqui pensando, né, e o cidadão? Como que o cidadão pode participar? Na minha visão, né, doutor Eduardo, o cidadão, um lado importante da gente deixar claro aqui, como que o cidadão pode participar? É ele fortalecer a cada dia mais a sua entidade. Exatamente. Né? Porque é um lado, por exemplo, a CIRV, CDL, Sindicato Rural, etc. Né? As 30 entidades que fazem parte do CODERV, quanto mais forte, quanto mais estruturada, melhor, porque essas entidades que vão trazer as demandas para o CODERV. E que fortalecem o CODERV, exatamente. Né? Então, o cidadão que tem lá a sua demanda, a sua dificuldade no bairro ou no seu segmento, né? Então, seja lá qual for a sua dificuldade em determinada área, leve para a sua entidade, né? Com certeza, essa entidade já faz parte do CODERV. Se não faz, a gente convida para participar também, porque está aberto, né, Ana? Para mais entidades fazer parte do CODERV. E o CODERV é isso aí. Quanto mais participação, mais a gente se fortalece. Então, fica essa dica para o cidadão. Exato. O CODERV, ele pode procurar diretamente a secretaria, a sede do CODERV, mas lembrando que o bacana mesmo, o importante é ele estar junto, fortalecendo a sua entidade, que a entidade faz parte do CODERV. Então, é essa estrutura nossa de funcionamento, até para deixar claro, né, como que é essa participação
do cidadão pode trazer para dentro do CODERV, né? Você tocou num ponto tão interessante, Carlinhos, que eu acho que nós, eu falo assim, cidadãos, nós temos que ter esse pensamento, eu falo de estar engajado na sociedade civil organizada através das entidades. A gente vê que, recentemente, várias entidades têm perdido força. Exatamente. Por falta de engajamento, É por falta isso de aí. engajamento da classe que elas representam, né? Então, nós vemos aí que é muito importante que o cidadão reconheça o papel das Isso. entidades. Por exemplo, o que nós estamos aqui falando, o CODERV é formado por entidades, Por não é por entidades, pessoas, é por exatamente. entidades. Exatamente. Então, vamos fortalecer as entidades. Cada um aí que fortaleça sua classe, que participe da sua entidade, que se engaje nos trabalhos O da AB, sua entidade. né? O AB né? que também faz parte. Sim, todas as entidades que fazem parte do CODERV têm a sua importância, cada uma representando o seu segmento, e que juntas formamos aí esse grande conselho que hoje tem feito esse papel importante para o desenvolvimento de Rio Verde. E interessante também, quando a gente fala das entidades, é que uma classe fortalecida, ela ajuda as pessoas, os seus associados, os seus cooperados, ou as pessoas daquela determinada atividade, e fortalece toda a sociedade pelo CODERV. Então, cada entidade tem a sua destinação específica, a sua atuação dentro daquela área. Né? Cada uma das 30 entidades tem um segmento específico. Quanto mais forte aquela entidade for dentro daquele segmento, mais ela fortalece de uma forma geral. Então, é extremamente importante o que você falou. Não, então assim... É o caminho. A gente não pode deixar de destacar isso, porque o CODERV hoje existe graças às entidades. E é o que eu disse no início da minha fala. Rio Verde é muito feliz, né, de ter as entidades que tem. Nós temos hoje uma das maiores cooperativas do Brasil, que faz parte do CODERV. Nós temos a CIRV, né, que é uma associação forte, que deu um subsídio, deu uma outra realidade para a indústria, para o comércio de Rio Verde. Se a gente ouvir a história do senhor Evaristo Baraúna, você pode entender o que é uma sociedade organizada. Você vê um sindicato rural forte, CDL, o trabalho do CDL em Rio Verde é um trabalho assim diferenciado, né? OAB, entre outras, né? Então, isso é importante. Deixar claro para a nossa sociedade que precisamos sim fortalecer as entidades por segmento. E essas entidades fortalecem o CODERV, né? Então, e o CODERV reúne aí, tem dentro do CODERV os representantes, que né, de cada entidade, onde a gente reúne as demandas e vamos para cima buscar as demandas puxando a corda para um lado só, né? Isso. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Nosso bate-papo realmente foi muito enriquecedor. Gostaria de agradecer novamente a disponibilidade de todos, reforçar minha admiração pela trajetória de cada um e também, né, eu vou passar agora a palavra para cada um para que façam as considerações iniciais e se despeçam. Doutor Eduardo? Eu gostaria de agradecer, o tempo foi curto, né, Dejane? Tinha muito papo aqui para falarmos ainda, né? Muita coisa importante para falar. Mas agradecer aí o Carlinhos pelo convite, a vocês do CODERV mais uma vez, pela ideia, né? Nós vemos que o CODERV está se destacando também nas redes sociais, agora nas mídias. Parabenizar o Enia, né, que tem feito esse trabalho aí. Parabéns, Enia. E dizer que para mim é uma satisfação imensa e uma honra ainda maior de ter já presidido o CODERV, né? Deixar o meu abraço especial a cada membro de Câmara Técnica que se dedica lá voluntariamente a esse trabalho tão bonito e que no futuro vai poder contar para os netos, para os bisnetos. Não, eu participei disso aqui, é tão bonito, né? Quando a gente conversa com a pessoa mais de idade, ela conta, isso aqui eu participei na época. Então, vocês, membros de câmaras técnicas, vão ter muita história para contar no futuro para os seus netos, para os seus bisnetos aí. Com certeza. Dessa participação importante no desenvolvimento da nossa cidade, que tem se tornado realmente uma das melhores cidades do Brasil, né? Uma das mais admiradas cidades do Brasil. Eu tenho um orgulho imenso de ser rioverdense, muito feliz por ser rioverdense e por poder contribuir voluntariamente também com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu deixo um abraço a todos, a todas as entidades, a todos os cidadãos rioverdenses, né, que participam diretamente do desenvolvimento da nossa cidade, que levam o nome de Rio Verde para o Brasil todo. Um grande abraço e muito obrigado. Dejane? Bom, eu só tenho a elogiar a iniciativa, eu acho que de fato é fantástico. Inserir o CODERV nesse meio digital
é essencial e vocês estão fazendo isso de uma forma fantástica. Né, Wênia? Parabenizar toda a equipe, parabenizar o José Carlos, a Ana, que também tem trabalhado muito, todas as entidades que eu falo que são o suporte do CODERV, né? Na verdade, o trabalho que todas têm feito, e aí são entidades novas, entidades mais antigas, nós temos apoiadores e participantes das câmaras técnicas, desde pessoas que estão à frente do município, que acompanharam o desenvolvimento há muitos anos, né? Da constituição da cooperativa, UniRV e todos os projetos importantes que Rio Verde teve, estão participando do CODERV hoje como jovens, o que é muito importante. Sim. Então, abrange toda a sociedade de uma forma geral. Então, agradecer, parabenizar e dizer que eu fico muito honrada de ter participado, de ter contribuído para isso e ainda continuar participando, né? Que é um projeto que eu sou fã, eu acho maravilhoso. E agradecer o convite. Fico honrada de participar e parabenizá-los vocês. Obrigada. José Carlos, nosso presidente. É isso aí, né? Então, a gente também agradece aí, doutor Eduardo, doutora Dejane, por ter vindo aqui contar um pouquinho, né, da história de vocês dentro do Conselho, dentro do CODERV. Eu também tenho muito orgulho de estar como presidente do Conselho hoje. Parabéns, Ana, e a toda a equipe aí por esse primeiro podcast. E a ideia é essa mesmo, realmente levar para além da nossa sociedade, para o mundo, né, o trabalho organizado, da sociedade organizada, o trabalho voluntário que nós, cidadãos, podemos deixar para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Não é só ficar reclamando, né? Eu acho que a gente deixar a nossa contribuição coletiva, né? Isso que é o bacana, eu vejo que é o trabalho coletivo, isso aí que enriquece, e o resultado ao longo dos anos vão aparecer sim. Então, é essa a nossa intenção, né, com esse meio digital agora de comunicação, mostrar o trabalho do CODERV. E agradecer mesmo, como você, doutora Dejane falou, doutor Eduardo, os nossos voluntários, que são aí os representantes das câmaras técnicas, os coordenadores, pelo trabalho excelente que eles vêm realizando aí em todas as demandas. E também não podemos deixar de citar, né, as entidades, né, que fortalecem a cada dia o nosso conselho e também as mantenedoras, né, Sim, que são importantíssimas, que deixam a sua contribuição financeira aí para a gente manter o CODERV, realizando esse trabalho em conjunto aí, trazendo o benefício e o desenvolvimento da nossa cidade. Tá bom? Um abraço e vamos para o segundo, né? Vamos para o segundo. Eu não poderia deixar também de agradecer novamente aos nossos parceiros do podcast CODERV em Pauta, doutora Wayne Alecrim, Danilo Guimarães Implantes, Adequar e Cia da Criação. E agora, meu papo é com você que está nos vendo ou nos ouvindo por aí. Eu sei que vocês gostam de suspense, então no final de cada episódio vou trazer aqui alguma curiosidade dos assuntos que falamos. E se você bem lembra, no início do episódio eu disse que Rio Verde é a capital do sudoeste goiano. Bom, então eu trouxe aqui fatos para confirmar o que falei, né? Sou uma mulher de palavra. Então vamos lá. Curiosidade do episódio. Segundo o último censo do IBGE de 2020, a população estimada de Rio Verde é de 241 mil habitantes, com taxa de crescimento de 2,49%, que é mais do que 3 vezes a média nacional. No Brasil, Rio Verde possui o segundo maior PIB agropecuário, é o terceiro município que mais produz grãos e é o maior produtor de proteína animal. O município oferece voos diários para Viracopos, São Paulo, e comporta o maior terminal multimodal da Ferrovia Norte-Sul. O CODERV em Pauta fica por aqui. Até a próxima!